Quando falamos no que acontece na indústria livreira, é inevitável pensarmos como as editoras se comunicam com os leitores. Se o processo de criar um livro, em grande parte, se mantém o mesmo há anos e anos, o mesmo não pode ser dito pela comunicação. A internet e as redes sociais trouxeram uma nova linguagem e uma exigência importante das editoras: presença constante. Além disso, surgiu também uma nova figura, o influenciador literário. Para falar sobre isso, convidamos Luiz Antônio Ribeiro, doutor e mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e bacharel em Artes Cênicas pela Unirio, que trabalha no setor de comunicação da editora Tábua. É também criador e editor da página literária Nota Terapia, dramaturgo no grupo Teatro Voador Não Identificado e autor. Ele lançou Conjugado pela editora Patuá em 2021. Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos sobre o que acontece na indústria livreira. Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Paty? Sextou? Sextou, né? Em mais alto estilo, de Mais gala. alto estilo. Falou muito bem. Porque hoje nós não estamos sozinhos. Não, nem podemos. Sextar nunca sozinho, que isso. É muito chato isso de você estar sozinho. É muito bom quando a gente tem companhia. E é por isso que a gente trouxe o Luiz, melhor companhia possível para essa sexta-feira. Chega junto, Ju. Oi, Luiz. Boa noite, gente. Tudo bem? Como tá, Patrícia? Como tá, Caio? Muito obrigada por terem me convidado. Estou muito feliz pelo convite. Estou aí para sexta-feira alucinar um pouco as mentes com alguns comentários aí sobre o que vier, né? Sobre livro, né, cara? Eu gosto de falar com gente do livro, porque eu acho que sempre acho que o povo do livro é quietinho, calminho, e mais do que nunca eu descubro que não, que é o contrário, o povo do livro é muito doido. Você tá nessa linha também? Cara, então, eu não sei, eu não poderia falar por mim, porque eu acho que o verdadeiro louco não questiona a sua própria insanidade. Então, eu me acho completamente normal, mas eu acho que as pessoas que são do livro geralmente não são muito da linha daquilo que deveria ser seguido a partir do padrão. Concordo demais. E é o que me faz gostar muito delas, na verdade. Além da criatividade em si só, né? Eu queria... A gente vai falar de várias coisas aqui hoje, né? A gente quer falar um pouquinho das internets, de comunicação, da linguagem hoje que a gente usa em todas as redes e tudo mais. Mas eu queria começar por um fenômeno que é o Nota Terapia. Né, que vocês estão com... Eu fui ver hoje, só para confirmar os números, tem mais de 600 mil seguidores só no Facebook. Tem YouTube, tem podcast, tem Instagram, enfim, vocês fazem de tudo. Me conta, assim, como surgiu esse projeto? Bom, o Nota Terapia surge... Eu fazia parte do falecido Literaturtura. Eu era um dos que comandava uma parte de resenha, que era um dica em livro e tal. E aí, quando ele foi acabando... eu e Luísa, minha cônjuge, ela teve uma ideia de que ela gostaria de ter um Instagram para anotar citações de livros. Eu falei, cria, vamos fazer. E aí, como ela fez isso, eu criei a página no Facebook e fui postando o que era do Instagram e fui postando uma série de outras coisas. Um dia, eu acordei, tinham 3 mil seguidores. Algum dos conteúdos viralizou e começou a crescer assim, exponencialmente. Aí disso a gente decidiu criar um site, e aí a gente criou um site, que hoje a gente já tem mais de 17 milhões de acessos no site. E aí a gente foi criando todas as outras redes e virou uma forma nossa de falar de literatura e falar de arte, falar de cultura. E um espaço também, né, onde a gente pode... Conforme ele vai crescendo, eu acho que ele vai aumentando a responsabilidade. Então, a gente foi também, durante o tempo, encontrando novas formas de ser e existir ali no Nota Terapia, né? Essa lista é longa, né, de todas as redes que vocês estão. Vocês estão lançando vários produtos. Então, tem o YouTube, tem o podcast, tem o Facebook, tem o Instagram. Facebook e Instagram, acho que são as duas maiores páginas, pelo menos em números gerais, assim. E eu sempre... Twitter e tudo mais. E eu sempre penso que eu tenho muita dificuldade de navegar todas as redes sociais, porque eu sinto que eu não posso dizer a mesma coisa em todas elas da mesma maneira. Eu acho que cada vez mais elas exigem vou pôr entre aspas, uma personalidade, né, na forma de você trabalhar. E o Facebook, mais do que nunca, tem sido alvo aí de um monte de conversas sobre o conservadorismo da rede, o que está acontecendo ali em questões políticas e tudo mais. Como é que vocês adaptam o Nota para cada uma dessas redes que vocês trabalham, todo esse grande leque
de comunicação que vocês têm hoje? Bom, eu acho que a gente tem que partir do princípio de que as redes sociais, elas são produtos do capitalismo, e por serem produto do capitalismo, elas são necessariamente conservadoras e de viés lucrativo. Então, a minha postura diante das redes sociais e diante da internet sempre foi de ter uma espécie de trabalho de guerrilha. Durante o meu mestrado, eu estudei contracultura, e eu acho que contracultura é o lugar que eu mais circulo bem em termos de pensamento, porque, enfim, a resposta seria muito longa de porquê. E essa ideia de guerrilha, ela está no sentido de que eu preciso encontrar, não a forma de dizer, mas eu preciso encontrar uma maneira de fazer isso chegar ao máximo de pessoas possível. Se eu quiser o tempo todo dizer do meu jeito, eu vou dizer para muito pouca gente. Porque existe um mecanismo dos algoritmos que são produzidos para que você fale de determinadas formas. E isso é pesquisado, mas eu fui aprendendo intuitivamente. O tipo de formulação de frase, o tipo de criação de imagem, o tipo de dizer. Então, por exemplo, no Facebook, uma coisa que funciona bastante é você explicar determinados fatos históricos ou determinados pontos de história de figuras que trazem uma capacidade das pessoas terem como se fosse uma curiosidade. No Instagram é um lugar muito visual, então você tem que explorar o jeito da foto. No YouTube eu sou meio piadista e dos insights, então tem o meu vídeo em que eu faço a comparação entre Gregório de Matos e o Mr. Catra, enfim, tem uma série, eu faço análise da última música da Luísa Sonza, mas também fizemos papos sobre Vitor Hugo, no ao vivo, enfim, é um lugar de mais espaço. Mas aí eu acho que qual é a chave do segredo toda? Eu utilizo essa guerrilha para poder dizer o que eu quero também. Então, tem um espaço de adaptação que é como que eu vou dizer isso nesse estilo, mas eu faço um post que eu sei que vai ter 5.000 curtidas e vai viralizar, e logo em seguida eu posto de poesia argentina, ou então eu posto para as pessoas conhecerem quem é Roberto Piva. Então eu pego o rabo daquele algoritmo viral e dou uma forma de fazer ver o que não está sendo visto. Aquele movimento antigo do ler a contrapelo, então eu preciso usar o algoritmo contra ele. E eu uso contra ele como? Eu me aproveito dele para passar determinados conteúdos que aí eu acho essenciais. Então, vai meio que por aproximação e jogo de contraste mesmo. É fascinante pensar nisso. Fascinante. E eu acho que muita gente do mundo livreiro não teve essa sacada ainda. Porque existe uma coisa, e aí eu queria ver dos dois, de vocês dois, como é que vocês veem isso? Existe uma coisa no mundo livreiro que é o puritanismo da ideia. Então, assim, eu não posso, acho que a gente estava falando disso hoje no WhatsApp, Luiz, eu não posso ler 50 tons de cinza, porque não é alta literatura, não é, sei lá, nada do que não é o que um Proust leria. Então eu vou fazer um clube do livro, a gente só vai ler Vitor Hugo. Então existe um certo puritanismo na visão como e é muito uma generalização muito grande, mas é mais para dizer assim, as pessoas querem ser bem profundas o tempo inteiro. Acho que é justo falar isso, e isso acaba também vindo em detrimento do conteúdo delas. Não dá para ser profundo o tempo inteiro. É justo falar isso? Quer responder primeiro, Caio? Quero, porque eu já vou emendar com uma outra pergunta também. Já vai combo para você. Eita, atrás de eita. A real, assim, eu acho que dentro de toda essa visão, ao meu ver, desse puritanismo, ainda é uma questão classista muito forte, né, dentro do ramo literário. E isso, a gente acaba incorporando uma visão de profundidade que vem a partir de uma maioria em que ela não exatamente... Uma minoria, perdão, em que ela não necessariamente se explica, ela simplesmente está imposta, né, como uma passagem de eras que vai se somando. E a literatura, para mim, assim, é o ramo da arte que sofre de uma maneira um pouco mais profunda com isso, junto com o acesso ao teatro, mas o teatro ainda é uma maneira muito livre, né? O teatro, a dança ainda é uma maneira muito livre de expressão, e viralizam, vira e mexe com música, com algum tipo de representação. O livro ainda fica um pouco
sabe, um pouco mais para trás nesse ponto. E tendo visto que você trata, ô Luiz, as redes sociais como um lugar de disputa, que é uma coisa que a Paty já cansou de me ouvir falar aqui no podcast. Como é pra você ter essa rotina, cara? Porque são muitas coisas pra alimentar. Em algumas fases do seu podcast, você teve episódios, assim, quase que diários mesmo. Em 2020, 2021 ali. Você teve uma fase que, pô, era um por dia, um a cada 2 dias. YouTube é a mesma coisa, Instagram, Facebook, etc. Então, além da questão da Paty, eu emendo com essa. Tipo, como é manter essa rotina de conteúdo tão diverso, já que você tá sempre em disputa? Bom, vou começar com a pergunta da Paty. Eu quero começar com 2 citações. A primeira, do Tom Zé, que ele tem uma canção chamada Complexo de Épico, em que ele diz que todo compositor brasileiro é um complexado. E por que então essa mania danada, essa preocupação de falar tão sério, de parecer tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério? Ah, meu Deus, vai ser sério assim no inferno, diz Tom Zé. A segunda citação é do Foucault, na abertura do Antiédipo, do Deleuze, e que ele tem aquele texto Por uma Vida Não Fascista, e ele diz que não é preciso ser triste para ser militante. Essas 2 frases, para mim, são nortes. E aí, para essa coisa que você falou da profundidade, Paty, eu acho de verdade, que quase todo intelectual é um chato. Porque eu acho que ser intelectual se torna uma espécie de capital social. E, a partir do momento que se torna um capital social, a pessoa usa esse capital social para se diferenciar, e aí eu junto com o que o Caio disse, de maneira classista. Então ele se diferencia por aquilo que ele adquiriu de conhecimento. E essa diferenciação que ele usa torna ele um chato, um desconectado, alguém que parece que detém um conhecimento que só ele tem e que, por isso, ele estaria mais perto de descobrir alguma coisa, ou de dizer alguma coisa, ou de responder alguma coisa. E eu acho que eu vim da academia, né? Eu fiz mestrado e doutorado, e eu estava muito... Eu sempre me incomodei muito com isso, talvez por isso que eu tenha ido para a contracultura, e eu sempre tentei ter como norte, nas minhas peças de teatro, porque a minha profissão oficial seria dramaturgo, nunca perder a capacidade de que todo mundo tem que assistir a minha peça. Assim. E todo mundo tem que ser capaz de ler o que eu tô lendo. Todo mundo tem que ser capaz de rir do que eu tô rindo. Todo mundo tem que ser capaz de rir junto comigo. Então é sempre possível fazer uma piada de todas as coisas. E eu sempre imagino... Eu tenho um espectador, que é o meu ideal, que está lá no fundo, que é uma senhorinha de 60 anos, de Gurinhatã, interior de Minas Gerais. Eu tenho que falar alguma coisa que essa senhorinha consiga escutar, sabe? E aí eu tenho essa senhorinha como um exemplo de pessoa que eu quero que curta. Então eu acho que a gente pode ser divertido. E aí eu acho que todo intelectual, a segunda coisa, por isso que eu citei o Tom Zé, é que todo intelectual ele tem muito medo de que riam dele. Porque o humor é a forma mais genial de você desfazer uma inteligência. E aí isso tá no Roland Barthes. É engraçado, você no intelectual sendo... Enfim. E que ele sempre fala que a parada do neutro, da ironia, é que você... sem negar um discurso, desfaz ele. Porque se você nega um discurso, a pessoa pode discordar de você. Mas o humor não nega, ele afirma o contrário. É uma espécie de ironia, é uma categoria negativa. E por ser negativo, você não consegue. Então todo intelectual morre de medo que alguém deboche dele ou que faça ele parecer ridículo por ser quem é. Então... eu acho, e vocês veem que eu utilizo muito humor nas coisas que eu faço, eu estou sempre buscando uma forma divertida de dizer as coisas, que a forma revolucionária é a forma de acolher as pessoas pelo riso, e uma vez acolhidas pela via do afeto, porque eu acho que o que se constrói é uma rede de afeto, as pessoas começam a gostar da sua piada e começam a querer se aproximar de você, e a partir dessa via do afeto conseguir espalhar livro, que é meu objetivo máximo, assim. E, no fundo, também não vou deixar de dizer que tem um lado egoísta, que tem um traço vaidoso. É gostoso sentir que as coisas que você diz reverberam, tem eco por aí. Então, sem tirar o lado egoísta da coisa, eu acho que meio que é esse caminho. E aí eu vou para a pergunta do Caio da rotina.
como é que é a rotina? A rotina ela é bem... É engraçado. Eu acho que eu não teria redes sociais se eu não fosse produtor de conteúdo. Porque eu acho que eu não faço outra coisa nas redes sociais do que produzir conteúdo. Eu assisto muito pouca coisa. Para falar a verdade, o conteúdo que eu mais assisto nas minhas horas de folga é esporte. Eu sou muito flamenguista, eu assisto todos os jogos do Flamengo. Inclusive, há meia hora atrás, me convidaram para participar de um programa semanal de esporte. Estou refletindo se eu vou participar. Aqui o Caio é fluminense, aqui, né? Vamos ver. Ixi, Maria, vamos ter um problema. Mas essa discussão é muito rápida, né? Porque não vamos estragar o que tá bonito, né? Não vamos estragar o que tá bonito. Não vamos estragar o que tá bonito. Isso já aconteceu uma vez nesse podcast. Mas a estrada é muito longa, né? Eu acabo, nas minhas horas de folga, lendo, né? Porque eu leio o tempo... Porque ler pra mim não é folga. Ler pra mim é uma coisa que eu nunca parei na minha vida desde que eu comecei. Eu emendo um no outro e não vou parando. Mas eu tô dizendo assim, a hora de me alienar, eu praticamente consumo um pouco de esporte. Eu não consigo assistir muito série. Tô vendo Bridgerton, mas eu não consigo me pegar tanto porque eu preciso ligar alguma coisa e descansar a mente, sabe? Enfim, eu não sei se eu consegui responder, mas eu produzo conteúdo meio que o tempo inteiro. Eu tô o tempo inteiro pensando, eu acho que eu já penso o que seria legal das pessoas gostarem, o que seria legal das pessoas saberem, sem contar que eu separo domingo, o fim do domingo em que tá todo mundo deprimido, eu separo para agendar. Então eu tenho um agendamento bem largo de coisas que eu faço no domingo, principalmente para o Facebook. O Instagram eu tenho um planejamento mental, de que eu sei que eu vou publicar mais ou menos uma vez por dia. O YouTube a gente tem feito menos, porque meus pais ficaram um tempo aqui em casa, porque eles são de Petrópolis, né? E aí teve problema na casa deles e tal. Então, a gente tem feito um pouco menos, mas eu tô com vídeos para editar aqui. Então meio que vou fazendo o dia inteiro, assim. Na verdade é isso. Eu acho que eu tenho um repertório um pouco grande. Então o meu repertório não se esgota. E isso não é presunçoso. Eu li muito, assim, na vida. Então eu acho que o meu repertório nunca se esgota. Eu sempre tenho alguma coisa ali. Eu leio um livro, eu consigo separar 10, 12 conteúdos ali, sabe? Então acho que repertório, é uma ótima sacada das redes sociais, acho que a gente pode dizer. Eu vejo você falando e eu acho que você tem muito mais dessa cabeça do pessoal que já nasceu nativo das redes sociais, que é muito diferente, por exemplo, eu e do Caio, que temos, na verdade, 95 anos. Pessoalmente, fechei meu Facebook, eu quero morrer. Então, assim, eu acho que você já tem uma mentalidade completamente preparada para isso, porque... Mas eu devo ser mais velho que vocês. E idade só. Mas acho que, assim, você já tem uma cabeça completamente de nativo das redes, é muito impressionante. E tem uma outra coisa que eu vejo muito do pessoal que gosta de ler mesmo, de sentar e ler, isso que você falou de o meu tempo livre é lendo, que muita gente talvez veria como tempo perdido, ou enfim, ou eu podia estar no parque, mas eu tô dentro de casa lendo, eu também você pode ler no parque, mas eu acho que, por exemplo, eu não tenho redes sociais pessoais, porque eu não tenho nada pra dizer da minha vida pessoal que eu quero que seja público, mas os meus livros, o que eu leio, é o que eu acho que é mais interessante do que qualquer outra coisa. E eu tenho essa mesma impressão vindo de você, que é, o que eu leio aqui é muito mais relevante do que qualquer outra coisa que eu poderia falar, ou talvez alguma peça sua que esteja em cartaz, assim, do que o que eu almocei hoje. É nessa linha? Talvez seja. Talvez me motive mais, sabe? Eu acho que, na verdade, isso que é o bonito do livro, né, cara? Porque o livro é um produto contra o tédio, né? A maioria das pessoas, durante a pandemia, enlouqueceram. Eu morava num apartamento pequeno, relativamente pequeno, que não tinha janela na sala. Eu estava no meu último ano de doutorado, eu estava terminando minha tese, e foi o período que eu mais produzi coisa, como o Caio pôde dizer, né? E eu não senti nunca que eu estava trancado em casa, porque eu lia o tempo inteiro. E eu só passei a ler mais, eu não mudei muito a minha rotina. Minha rotina não precisou ser muito alterada. Basicamente, eu trabalhava durante o dia, lia e no final de semana eu saía para curtir, beber um pouco, porque ninguém é de ferro. Era basicamente a minha rotina, então não mudou muito, sabe? E eu vejo que as pessoas, durante a pandemia, se mostrou um buraco, assim, o que fazer? Eu quero ter um tempo, me deram esse tempo, o que fazer com ele? Não sei, porque
é isso, assim, ocupam o nosso tempo com tanta coisa que a gente, quando consegue desocupar, não sabe nem o que a gente gosta, sabe? A gente não sabe o que a gente quer. E aí eu acho que serve como dica para as pessoas que gostam de livro, que é sempre interessante se tornando um leitor melhor. E aí leitor melhor não é ir ler mais clássicos, é cada vez que você lê, conseguir, como eu posso dizer, conseguir ir aperfeiçoando aquilo que você procura num livro. Então o Beckett, errar melhor e ir aperfeiçoando a maneira que você está errando diante dos livros. E errando no sentido de errância mesmo, encontrando um caminho para navegar diante dos livros. Então eu acho que é isso, as pessoas postam coisas do cotidiano porque o cotidiano delas é essa repetição de gestos. É uma repetição infinita do mesmo, assim. E essa repetição infinita do mesmo, que é comer, o livro nunca me deixou ter, sabe? E aí eu não tô tentando me diferenciar, não, porque eu sou tão entediante, eu não sou tão legal quanto eu pareço agora, se é que eu tô parecendo. Eu sou uma pessoa tão entediante quanto, e talvez na maior parte do meu dia eu fique em silêncio. E talvez por isso que quando me perguntam alguma coisa eu falo demais. Mas porque é isso. A vida ela é sufocante para todo mundo. Se não existisse o livro, eu não sei o que eu faria, sabe? Cara, essa é a melhor mensagem da vida que eu sempre tento passar para quem não lê. É que o ato de ler em si pode parecer, para quem tá de fora, como uma coisa tediosa. Mas cada livro é uma porta, né? Você tá indo para um lugar diferente, você vai ter uma conversa diferente, uma experiência diferente. Então, se você lê 3 livros num dia, pode ser 3 coisas completamente diferentes, é uma coisa absurda. Eu já tive dias completamente arruinados por livros que eram tão tristes e tão pesados que eu terminei o livro e chorava. Eu falei, meu Deus, eu vou dormir. E eu já tive dias completamente maravilhados, assim, de ler um negócio e querer falar pra todo mundo desse livro. É um negócio muito mágico. E às vezes eu fico um pouco triste quando eu lido com pessoas que não gostam de ler. Eu falo, cara, você tá perdendo um mundo inteiro que tá aí pra você, e você só tá, assim, um quadradinho que você pega na mão, tão simples, tão bonitinho. E a cabeça pensa diferente, né? O livro me faz fazer sinapses que a minha cabeça não faria. Então, eu sempre descubro que eu estou pensando uma coisa que eu nunca pensei na vida, porque eu li alguma coisa. E às vezes não tem nem a ver com o livro, é só ativando minha cabeça, minha criatividade. Eu não sei se é com vocês é assim também. O próprio exercício de indução, ele também vem através das várias portas que um mesmo livro abre, né? Então, meu caso de Amor Eterno com os Detetives Selvagens é basicamente isso. Eu já fiz algumas releituras, todas elas são muito diferentes, né? Eu acho que existem várias oportunidades dentro de uma mesma, ou várias conversas abertas dentro de uma mesma obra, né? Da mesma forma que o mesmo quadro, sempre que você vai vê-lo, nunca é o mesmo quadro, a peça, o filme, etc. Então, acaba sendo até o carinho, o afeto por uma obra específica acaba sendo uma miríade de portas novas e tal. Eu acho muito maneiro essa visão. Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos BOs. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa modo Shuffle, com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos BOs. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. E o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram @CentralRedePoderosa para saber tudo que está para sair, ver os posts especiais que eu e a Patrícia criamos toda semana e onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal. Deixa, Luiz, uma pergunta agora, pensando também um pouco nessa questão de redes sociais, de geração de conteúdo, de falar com o leitor ali, estar mais próximo do leitor. O mercado livreiro em si, aí pensando bem nas editoras, né? É um mercado que nunca mudou muito, nunca teve grandes revoluções, né? Inventaram a impressora, imprime um monte e aí vende. Sempre foi relativamente simples, vamos dizer assim.
as redes sociais causaram uma certa revolução, porque pela primeira vez as editoras poderiam falar direto com os leitores, né? Como é que você vê essa miríade de plataformas, assim, esse mundo de oportunidade para o mundo livreiro? Ele é negativo? Dá para saber se ele é positivo ou negativo? Dá para ter agora ainda, dá para ter uma visão se está dando certo ou não? Você consegue ter uma visão disso? Não sei. Vou pensar enquanto falo. A gente não pode ter muita esperança. O mundo não é um lugar que tenha muita esperança de que as coisas vão ser muito diferentes. Eu acho e sei que o mercado livreiro ele é curto, sempre foi curto. A gente tem a impressão de uma coisa diferente, mas não é. E a internet não vai mudar quem as pessoas são. Então não vai... ao menos que a gente consiga fazer uma alteração no nosso sistema de entendimento do mundo, nosso sistema de troca de informações e moeda, a gente não vai conseguir alterar isso de maneira muito substancial. O que a gente pode fazer, e aí eu sinto que as editoras podem encontrar, e, no fundo, isso tem uma chave que eu acho que é a resposta. A editora ela não vende só livro. A gente tem a impressão de que a editora serve para vender livro, mas ela vende ela própria. Ela vende ela enquanto um produto. E aí é só você pensar nas revistas. Assim. A gente que é antigo conhecia as revistas, então você vai ver uma entrevista da mesma pessoa na Playboy, na Quatro Rodas, na Veja e na Isto É. Na Playboy ela fica meio safadinha, na Quatro Rodas ela fica aventureira, na Veja ela fica meio reaça. Enfim, a revista vende a pessoa não do jeito que a pessoa é, mas do jeito que a revista é. Porque o grande produto dela é ela própria. E aí eu penso que no mercado livreiro, o que as redes sociais permitem? Permitem que as editoras e os selos e os grupos consigam, de alguma maneira, transformar a si próprias em referências para determinados nichos, para determinadas escolhas. Então, ela se torna o produto principal dela própria. E a partir do momento que ela se torna o produto dela própria e consegue angariar pessoas que confiam no produto dela, não importa o que elas estejam vendendo, as pessoas vão ter interesse. Elas vão entender que ali tem um trabalho de qualidade sendo feito e que ali dá para confiar nas escolhas editoriais, no trabalho. Então, eu acho que a grande transformação pode ser essa, sabe? Que as editoras elas podem encontrar maneiras de se tornarem simbolicamente referências. O que eu acho que, de alguma maneira, cai por terra, e aí eu vou fazer o advogado diabo de mim mesmo, a partir do momento que você tem editoras como a Companhia das Letras, que está fagocitando 280 editoras. Ou a Record, que comprou todas as editorinhas para o José Olímpio, e foram todas fagocitadas pela Record. E aí, inclusive, você estava falando hoje sobre a polêmica das capas, né? Esse é um assunto ótimo, porque a Antofágica é um exemplo bem claro disso que eu estou falando, assim. É uma editora que, basicamente, vende livros de domínio público por R$80. Faz uma capa sinistra e vende produtos que já estão aí circulando há mais de 200 anos, porque eu não questiono o preço. Eu acho que o produto vale o preço que as pessoas estão dispostas a pagar. O que me surpreende é o fato de serem coisas que estão em domínio público. Então, assim, é PDF. Mas é isso que eu fico pensando muito das redes sociais e dessas editoras que surgiram nesse mundo. Algumas delas, e a Antofágica para mim é um grande exemplo disso, ela surgiu meio que uma editora hype, né? As capas, quem ela chama para escrever, quem ela tá trazendo ali, tem um pouco desse negócio do objeto livro mais do que do PDF, né? Então, assim, a gente tá trazendo aqui um livro que tá aí há 95 anos, mas o seu influencer preferido escreveu, sei lá, o prólogo ou alguma coisa. São duas editoras que eu vejo quase como, assim, as adolescentes do mundo das editoras, sabe? A roupa é mais importante do que qualquer o resto. E tá fazendo aí o sucesso que tá fazendo. Eu vejo as duas sempre... Enfim, são duas editoras que eu vejo fãs ardorosos por trás. E eu acho que souberam usar, nesse sentido, as redes sociais de uma forma muito maniqueísta, mas também muito clara porque elas queriam, que era vender livro. Agora, se o povo tá lendo livro, são uns 500, mas tá vendendo livro. Mas talvez não seja sustentável, porque as pessoas já estão descobrindo. Eu já vejo muita gente reclamando do conteúdo dos livros da Darkside. Tanto na tradução apressada de determinadas coisas, muitos erros de revisão,
e capas lindas para livros suspeitos. E eu vejo muito isso no BookTube também. A galera muito preocupada com capa dura e só. E eu faço... Uma coisa que eu conversei muito com o Caio uma vez sobre maturidade de leitor, que eu descobri em mim era... à medida que eu fui lendo mais e conhecendo mais coisas, eu fui entendendo, por exemplo, a importância da tradução. Ou a importância do histórico daquele livro até chegar a mim e daquela editora. Então, por exemplo, eu tenho traduções feitas pela Nova Fronteira e pela 34, que são completamente diferentes e impactam a leitura de um jeito completamente diferente. Mas isso veio da minha maturidade como leitora, porque porque a da Nova Fronteira é capa dura, bonita, vem numa caixa, eu era a louca das caixas, não sei se lembra uma época que era R$10 o box no Submarino, os novinhos não vão saber, mas teve essa loucura. Então acho que também vem da maturidade dos leitores, e quando você tem duas editoras que falam para um público mais jovem, eu acho que é isso que eles buscam mesmo, é essa galera que talvez ainda não tenha maturidade para pegar um livro e falar, peraí, deixa eu ver quem traduziu, deixa eu ver qual é o histórico desse tradutor, e vai ganhando dinheiro, mas eu concordo, não me parece sustentável mesmo a longo prazo. Eventualmente essas pessoas vão crescer também. Exatamente, mas tem um contraponto disso que você falou, que é o sommelier de tradução. Que o sommelier de tradução é uma das coisas que, voltando para aquilo que a gente estava falando antes, lá atrás, do intelectual, é a pessoa que vai dizer assim, tu leu o livro? Li qual edição? Essa, não. Boa é da Porto Editora, que foi lançada e traduzida por um especialista, e aí a pessoa vai dizer, vai fazer uma retrospectiva absurda para dizer que a edição boa é aquela mais desconhecida do universo e que lançaram só 20 em papiros. Eu concordo. Já conheço, inclusive conheço uns. O papel da tradução... assim, eu acho, eu parto do princípio que temos que apoiar 100% tradutores. Tradutores são talvez até mais importantes em determinados momentos que autores. Mas, se você não fala outras línguas e você só tem acesso a esse livro, é esse acesso que é mais importante. Por isso que eu sou fã da cultura de sebo. Eu sempre meio que li os livros que eu achei, não os livros que eu quis. Então, onde eu ia achando em banca, na coisa, na rua e tal, tinha uma banquinha aqui no Catete, que o cara vendia R$1 o livro. Então, eu tenho Faulkner, que eu comprei por R$1. E sei lá, se a gente pensa numa editora como o Círculo do Livro, que as pessoas mais idosas também vão reconhecer, a gente tem livros que até hoje a gente só tem tradução do Círculo do Livro. Então, se a gente não tinha outra opção, a Círculo do Livro é essencial, assim, para determinadas pessoas. E alguém vai comprar aquele livro do Camus por R$3 no sebo, sendo que, sei lá, a outra editora está vendendo a 70. Então, a tradução de R$3, ela de alguma maneira tem seu fator ético-político também. Acesso é conhecimento também, né? Exato. Eu acho que quando a gente tenta colocar esse ponto, é muito importante dar o contexto da leitura aqui, né, cara? Quando, sei lá, uma tiragem de 3.000 livros garante um best-seller, talvez. Ou um pouco mais, 5.000. Mas, ainda assim, perto de um CD, por exemplo, não é absolutamente nada, não tem nem termo de comparação. Então, quanto mais pessoas com o livro na mão, independente da qualidade, da possível qualidade da tradução ou não, isso é determinante, não só nesse momento, todos os momentos, né? Mas eu acho que agora, com tanto de tecnologia que a gente tem, isso já deveria estar sendo algo mais preparado, mais espalhado. E vou extrapolar essa história do Círculo do Livro, porque tem um outro efeito isso, que é o efeito geracional. Meus pais, eles eram muito pobres do interior de São Paulo, enfim, e gostavam ambos muito de ler, mas não tinha como se tirar dinheiro da comida para comprar livro. E minha mãe assinava e recebia o Círculo do Livro em casa, e ainda tem alguns desses lá, e foram esses que eu comecei a ler. Então é muito, olha que loucura, um livro que talvez ela gastou, sei lá, hoje eu não sei quanto custaria, mas vamos colocar R$3, R$5, num sebo deve custar quase nada, porque, né, pra ela, naquele momento foi super importante, e depois a filha dela foi também um livro que levou ela a ler, porque a gente esquece isso às vezes de falar, né, essa questão de acesso, pelo menos pra mim, a cultura nunca é um acesso momentâneo, ela também pode ser um acesso de impacto geracional, né, e eu virei leitora por causa dos meus pais. Então, assim, olha quando a gente consegue colocar isso na vida. Você começou a falar, você falou Círculo do Livro, me veio aqui, ó, eu vi, tô na minha frente aqui.
É perfeito, realmente é isso. Não é só o acesso naquele momento, né? Que loucura. E tem, muitas cidades do país não tem livraria, então o Círculo do Livro era uma coisa que não só vendia livro, como botava na sua casa. Então a gente entregava na porta todo mês o livro, assim, toma, leia. As coisas só eles que bancavam, né, cara? Tipo, tem uns livros de autores surrealistas, por exemplo, que era Círculo do Livro e Brasiliense, depois nunca mais foram reeditados, por exemplo. E eram edições que saíam, como o Luiz falou, na porta da casa das pessoas, sacou? Coisas extremamente, assim, contra a cultura ou de alto nível de entendimento de arte, eles também estavam bancando a publicação. E aí a gente falou da Antofágica, que eu falei um pouquinho da Tábua. Luiz, eu queria só entrar um pouquinho nisso, porque a Tábua surgiu também nesse cenário, já surgiu e tinha todas essas redes sociais, já tava esse afã aí do pessoal seguindo redes. E eu queria entender de você como é que é planejar a comunicação de uma editora como a Tábua. Como é que vocês conseguem navegar essa quantidade de conteúdo que aí de novo, entre aspas, deve ser gerado todo dia? Então, eu tô na Tábua desde outubro. Eu sou muito recente ali na empresa. Entrei por convite da Laura, que é uma pessoa maravilhosa, que é a sócia editora de lá, junto com a Ana Cartacho, e eu entrei para fazer justamente essa produção de conteúdo de redes, né? E basicamente, como que a gente estruturou? A gente tem uma equipe formada pela Dani, que é designer, pela Olivia, que é editora, e pela Paula, que é jornalista da 451, que também trabalha produzindo conteúdo direto, porque como a Tábua é uma editora de literaturas do Oriente Médio e do Norte da África, são temas bastante específicos e que você precisa ter um nível de conhecimento bastante bom e específico, que é o tipo de coisa que a gente aqui no Ocidente não sabe, né? A gente não aprendeu. E, além disso, tem uma série de determinantes políticas específicas da linguagem que a gente precisa entender para não repetir os vícios que o Ocidente sempre repete em relação às questões do Oriente Médio e da África, né? Então, produzir esse conteúdo, eu acho que na Tábua tem a ver com entender que as pessoas, e eu acho que isso se liga àquilo que a gente estava falando antes, as pessoas querem se aproximar da Tábua não só pelos livros, mas elas querem entender que ali tem um espaço de conhecimento ampliado das coisas, que é desde indicação de livros que não são da Tábua, desde a indicação de filmes, desde de pequenas explicações de momentos históricos, até o aprofundamento de debates. Então, tipo, a Tábua produz, sempre que lança um livro, produz uma live no YouTube com especialistas, e aí acadêmicos, pessoas de um histórico carimbadíssimo, de muito conhecimento, produzem também um blog por semana, que é feito por pessoas que estudam aquilo e se debruçam sobre aquilo como profissão mesmo. E tem a gente que trabalha na produção dos livros, né? Em fazer os livros terem a melhor qualidade e também fazer com que os livros venham junto com um certo aparato, que é uma espécie de, como que eu posso dizer, que vai aparelhar o leitor a ler os livros, né? Então, a ideia é, se você não leu o livro da Tábua, a partir da rede social da Tábua, você pode adquirir algum conhecimento, não só a respeito daquele livro, ou a respeito daquele autor ou autora, ou a respeito daquilo que ele está tratando. Então, é como se existissem camadas de possibilidades de conhecimento. Então, se você segue na rede social, você vai ter uma camada de conhecimento. Se você assiste a live no YouTube, você vai ter uma outra camada de conhecimento que completa a camada ali do Instagram. E se você compra o livro, você meio que completa o ciclo daquilo que a gente pode oferecer para as pessoas, né? E aí é uma coisa que a gente conversa muito lá dentro, de que esse talvez seja o nosso papel, porque uma editora, de alguma maneira, é uma prestadora de um serviço público. A gente tem um papel ético, político, essencial de fazer mais do que publicar livro, porque senão estaria fazendo outra coisa. Se a gente escolhe trabalhar no ramo da cultura, a gente tem que ter uma responsabilidade ética, política, e junto com essas duas, a estética, de trazer coisas de qualidade com o maior cuidado possível e com maior
E aí, de novo, pensando na senhorinha de Gurinhatã. E que a senhorinha lá do interior de Minas Gerais possa ler tanto quanto o universitário da USP. E os dois, obviamente, não vão aprender a mesma coisa, mas os dois podem participar juntos daquilo, sabe? Eu acho que das editoras independentes, a gente chegou pela Tábua, pelas lives no YouTube. A gente ficou encantado com as lives no YouTube, a gente chegou a falar até em alguns programas no passado. A gente tava fascinado. E aí a gente foi ler Mamundi, aí você sabe tudo que aconteceu depois, a gente ficou enlouquecido, e enfim, né? A vida tá muito difícil para quem quer ter o catálogo da Tábua, porque ele só cresce e a gente não tá conseguindo acompanhar, mas a gente chega lá. Mas eu vejo a Tábua, como algumas editoras independentes, ela virou meio que acho que o que você falou é bem isso, ela é um portal de acesso a algo que a gente nunca teve antes, né? Ela tá trazendo nomes que nunca foram publicados aqui, mas que o próprio Mamundi, aí a gente pode até talvez reforçar isso, já que a gente falou tanto dele no episódio de fevereiro, mas aquilo é uma aula de política, o livro em si. Você pode não concordar, você pode não gostar, você pode não ter opinião, mas não dá pra fugir do que ele é. Né? Ele é uma aula, aquele livro, de ódio e de raiva e de tudo, assim, é maravilhoso. E eu vejo que a Tábua também não se exime dessa conversa, né? Ela não tá em cima do muro sobre o que ela tá trazendo. O catálogo dela é esse, a proposta é essa, e vai discutir isso aqui, sim. E eu acho que é um posicionamento fantástico, a gente tá acompanhando isso com muito, na real, com muito orgulho. Eu tô muito feliz de ver esse catálogo crescendo, porque cada nome que vem que eu falo assim, puta, nunca ouvi falar, é aquele sorrisão de, caramba, nunca ouvi falar. Vai ser foda, entendeu? É uma coisa muito, muito impressionante. E é impressionante porque isso vem exatamente desse trabalho de cebola que é feito pela equipe, né? Porque a gente já tinha essa impressão antes de ler o Mamundi, que foi efetivamente antes de comprar o livro. O primeiro livro que a gente acabou pegando da Tábua. Eu tive conhecimento através do YouTube primeiro, Cota Fermarão aqui, que foi a Fer que me apresentou. Depois eu fui para as redes sociais, gastei uma grana. E... Investimento. Investimos uma grana, é isso. O que acontece? Quando a gente pegou o Mamundi com todo esse aparato, a experiência foi completamente... Eu, por exemplo, fui para alguns lugares que eu não imaginava chegar. Tipo, comecei a pesquisar coisas loucamente até chegar na torcida do Raja Casablanca, que é um time de futebol marroquino, em que todos os cânticos mais famosos deles são em homenagem aos palestinos, sabe? É uma parada completamente... Tipo, a gente vai chegando em lugares que são extremamente inusitados e maravilhosos e resgatam na gente que talvez se não fosse toda essa corrente de questões que a Tábua faz, não só de informações, mas de redes mesmo que ela vai te colocando, talvez eu chegasse, mas demoraria muito mais por outros meios, saca? Foi tudo muito rápido, muito potente. Eu acho que isso é resultado de um trabalho impecável. Eu digo e repito que a Tábua tem o melhor trampo de rede social de todas as editoras, assim, fácil. Obrigado. Fico muito grato e até um pouco envergonhado. Mas muito obrigado mesmo. Mas é um trabalho incessante mesmo. A gente trabalha meio que o tempo inteiro para ter esse conteúdo de qualidade. Mas eu acho que o mais importante de ressaltar é o trabalho editorial que a Tábua faz. Porque é esse trabalho editorial que é o trabalho de investimento no sentido mais difícil de todos, que é conseguir montar, por exemplo, o que a Tábua está fazendo é criando uma geração de tradutores do árabe no Brasil. A gente tinha tradutores do árabe no Brasil, mas ela está formando uma geração de tradutores. Você tem aquela primeira geração de Safa Jubrama, Ed Jarosh, Michel Sleiman, mas tendo uma segunda geração agora, e agora eles estão formando grupos de tradutores. Vai ter um livro da Tábua que vai lançar, que são de poetas palestinos, chamado Gaza, Terra da Poesia, e que é uma equipe de tradutores que se debruçou para traduzir esse livro, gente muito jovem. Então é esse investimento todo que eu acho que vai resultando num trabalho que rebate na gente, na comunicação, né? O trabalho fica muito facilitado quando tem um nível de editoração tão alto e um trabalho tão primoroso e tão cuidadoso como que eles fazem. Então, o nosso trabalho, basicamente, é ler os livros. A gente se reúne, vou contar o que a gente faz. Toda vez que a Tábua vai lançar um livro, a gente recebe ou o PDF das últimas versões, ou recebe já o livro assim que ele sai da gráfica,
a gente lê e a gente faz um encontro, onde todo mundo da equipe conversa. Essa semana a gente teve a conversa sobre o próximo livro, com o tradutor, que é o Mamed Jarosh, que é o tradutor das Mil e Uma Noites, né, dos volumes das Mil e Uma Noites. E aí a gente se reúne, conversa, e aí disso surge uma série de anotações. Eu, quando leio, vou selecionando frases, vou selecionando lugares, temas, livros que são citados, e a partir desse encontro e dessa primeira leitura, a gente tem uma espécie de fluxo de lugares que a gente quer percorrer com essas leituras. Então, eu acho que facilita. O fato deles produzirem livros tão bons e com tanta qualidade facilita o nosso trabalho da comunicação também, sabe? Mas eu quero reforçar isso que o Caio falou, porque assim, vocês estão basicamente, não só a Tábua em si, com essa qualidade altíssima, gerando essa nova geração de tradutores, que eu acho que realmente é um ponto fantástico, mas também, talvez, uma nova geração de pessoas que entendam o Oriente Médio e o Norte da África de uma outra forma, porque não chega aqui, não chegam certas narrativas aqui simplesmente, e é aquilo, se você não falar a língua, você nunca vai ler. Então, assim, trazer essas narrativas, e mesmo o Mahmoud, né, na década de 80 e tudo mais, mesmo isso, ainda é, se você jogar no Google hoje, você ainda vai achar notícias horríveis de coisas que acontecem ainda hoje. Então, assim, além de... Acho que a comunicação também tem esse papel incrível que vocês estão cumprindo, que é ajudar a educar uma nova geração de ignorantes no que acontece, principalmente, né, na Palestina e naquela região do mundo para a qual a gente não vai de férias, porque todo mundo só vai para Disney, e não lê sobre. Então, assim, é um trabalho casado absolutamente fenomenal, assim. Aceite, não fique envergonhado, porque um trabalho bom é um trabalho bom, cara. E a Laura de Pietro, que é a editora-chefe, está nesse momento na Palestina. Breaking news. Trabalhando e trazendo, né, mais coisa, procurando. Ela foi à Turquia antes e agora foi para a Palestina, está passando o tempo lá na Palestina. Bom, Luiz, obrigada demais, cara. A gente está aqui há 1 hora já falando e parece que foram 10 minutos. É incrível, muito bom poder compartilhar tudo isso com você. Obrigada por ter sido tão aberto, assim, falar da sua rotina, do processo. É fascinante poder ver esse por trás das redes, vamos dizer assim, tanto do Nota, que é tão gigante, tão incrível, quanto da própria Tábua, da qual já cansamos de falar, nós somos fãs. Obrigada mesmo, muito bom ter você aqui. Cara, obrigado vocês são muito gentis, divertidos, pessoas incríveis, inteligentes e é sempre muito legal conhecer gente maneira, porque não sei se tem tantas assim, então sempre que eu conheço gente maneira no mundo, a gente tenta guardar e tenta de alguma maneira estar próximo. Muito obrigado pelo convite. Nota Terapia está aberto para vocês, o dia que quiserem fazer uma conversa. Tamo junto. Central Rede Poderosa Nota Terapia, olha aí, tem um nome gigante. Terapia poderosa, pô, que isso. É que todo mundo precisa em 2022. Fato. Maravilhoso. E a nossa terapia é de graça. É só entrar. Só escolher um livro e ver junto. Mas muito obrigado, Caio, pelo convite. Obrigado, Patrícia. Foi incrível mesmo estar com vocês. E qualquer coisa que vocês quiserem, a Tábua está aberta para vocês. Nota Terapia está aberto. Eu estou disponível sempre que precisarem. Ô, Luiz. Obrigadão. A gente agradece muito. É muito bacana ver que a gente conseguiu puxar um fio certinho do começo ao fim numa entrevista. Saindo por tantas tangentes. Teve umas tangentes aí, mas tudo bem. O povo tá acostumado já. Mas a gente tá melhorando. E, cara, é muito interessante ver como as coisas se encaixaram, assim. Eu fiquei muito feliz, porque quem teve o contato contigo todo foi a Paty, ela que faz o nosso RP. E desde a sua formação, Nota Terapia e o trabalho com a Tábua, vem tudo, tipo, numa linha muito maneira, sabe? Muito bacana. Talvez acho que foi a ideia mais inspiradora que a gente teve por trás dos livros, que é descobrir tanta gente maneira, assim. Tipo, com tanta coisa que se encaixa, com tanto trabalho jogado na pista. Pô, muito maneiro, muito maneiro. Eu fico muito feliz. E você também tem a casa sempre aberta, quando quiser, 100%. Da forma que quiser. Cara, só dizer uma coisa, e aí só para complementar isso que você disse, que no fundo o livro é só o meio do caminho entre as pessoas, né? A gente tem um clube do livro, do Nota Terapia, e eu sempre falo isso com as pessoas, gente, mas é só um livro. O importante é o que a gente está construindo aqui por causa dos livros. Então, também não levem tão... O importante é a vida. O livro é um acesso à vida. Então a gente lê para ter mais vida.
Então, no fundo, o importante é isso que a gente está fazendo aqui. É isso, vida. E nessa nota poética, Caio, acho que não tem mais nada pra gente falar. Exato, agora temos um episódio? A não ser vai Gabigol. Não. Ele vai cortar, ele que faz edita. O Hélio, Olha lá, faz o Hélio. Não tem essa não. Mete o ferro. Bom, Caio Lima, temos um episódio? Temos o episódio. E tchau. Tchau.